Vamos lá, é jornalismo de credibilidade aqui no canal, direto no assunto Fábio Alvarenga, para atualizar você do início ao fim, claro, com fontes na tela. E eu já quero adiantar vocês, sim, o exército da Ucrânia está na captura de um dos líderes e chefão do Comando Vermelho. Ele está aonde o povo brasileiro e a inteligência militar brasileira jamais imaginaria que ele está. Sabem aonde? Lá, meu irmão, no fronte do exército da Ucrânia. E agora nós temos aqui todos os detalhes para atualizar você com credibilidade. Escute só aí. Finalmente, a inteligência do Rio de Janeiro, inteligência militar, digamos aqui, e também aplaudimos de pé, está prestes a colocar as mãos em um dos maiores líderes do Comando Vermelho que está lá na Ucrânia, aprendendo táticas de guerra para poder aqui no Brasil atualizar o Comando Vermelho, e pegando esse líder aí, eles estarão a um passo de chegar no DOCA também. Olha só aqui essa matéria com exclusividade e novos detalhes para atualizar você com credibilidade. DOCA registra centenas de anotações criminais por tráfico de drogas, roubo, extorsão, corrupção de menores e organização criminosa. Segundo a polícia, ele cometeu dezenas de assassinatos. A justiça já expediu 26 mandados de prisão contra ele. A criminalidade organizada, essa chaga aberta em nosso corpo social, deu um passo além, um salto macabro para o abismo, transformando nossas comunidades em verdadeiros campos de batalha onde o inimigo não veste farda e se esconde nas vielas que um dia foram lares seguros. A notícia que chocou o país, revelando um integrante do Comando Vermelho, essa facção que há décadas aterroriza o Rio de Janeiro e se espalha pelo território nacional como uma metástase. Em um intercâmbio de técnicas de guerra na Ucrânia, um país mergulhado em um conflito brutal há mais de 3 anos, é a prova cabal de que a bandidagem perdeu de vez o pudor e o limite. Felipe Marques Pinto, um indivíduo de 29 anos, com o faro da morte e o cheiro da pólvora impregnados em sua pele, é o nome por trás dessa audácia. O paradeiro desse elemento, que estaria ainda em terras europeias, é uma incógnita que paira sobre a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para as forças de segurança, não há dúvida. As habilidades adquiridas por Marques Pinto em um dos teatros de guerra mais cruéis do mundo seriam trazidas para cá, para serem usadas contra nossos homens e mulheres que, com o risco da própria vida, tentam manter a ordem e a segurança nas ruas. As técnicas aprendidas por esse criminoso são classificadas com razão como terroristas, e a ameaça que representam a nação brasileira é palpável e assustadora. O Estadão, em sua busca incansável pela verdade, não obteve sucesso em localizar a defesa do referido indivíduo, o que apenas adensa a nuvem de mistério e temor que o cerca. Segundo as investigações da polícia, Marques Pinto é um braço direto, um fiel escudeiro do notório traficante Antônio Hilário Ferreira, uma das mentes por trás da facção que se autodenomina Comando Vermelho. Rabicó, ele mesmo, é considerado o chefe supremo do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um território onde a lei do Estado muitas vezes é subjugada pela lei do fuzil. A Polícia Civil desvendou as idas e vindas desse indivíduo, que realizou não menos que 3 viagens para a Europa desde o início do conflito na Ucrânia. Todas as vezes, sua rota de partida era o aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, com destino inicial a Lisboa, em Portugal, para, a partir dali, adentrar a zona de combate no leste europeu. A primeira incursão desse criminoso em terras estrangeiras ocorreu em junho de 2023. Naquela ocasião, ele permaneceu por 6 meses na Europa, retornando ao Brasil apenas para reabastecer as energias e, quem sabe, reportar os primeiros aprendizados. Em seguida, Marques Pinto permaneceu por um período ainda mais longo em solo europeu, entre junho de 2024 e junho de 2025, um ano inteiro de imersão em táticas de combate que fariam inveja a exércitos regulares. Mas a sede por conhecimento letal não parou por aí. Conforme revelam as investigações, a terceira viagem do integrante do Comando Vermelho para a Ucrânia se deu no dia 9 de setembro do ano corrente, ou seja, em 2025. Até o momento, ele não teria feito o caminho de volta ao país.
Os investigadores tiveram acesso a um acervo preocupante de fotos e vídeos que mostram o homem empunhando armas de guerra, vestindo uniforme de combate completo, e o mais grave, posando em áreas conflagradas pelo conflito, com o cheiro da destruição e da morte ao seu redor. Diante da gravidade da situação, um inquérito será prontamente instaurado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, para esmiuçar cada detalhe desse caso que beira o absurdo. Marques Pinto, um veterano do crime, já possuía passagens anteriores por tráfico de drogas. Agora, além de suas dívidas passadas com a justiça, ele deverá responder pelos crimes de apologia ao tráfico e associação para o tráfico, embora a verdadeira natureza de seus atos, a de um treinamento para a guerra contra o Estado, seja um crime de proporções muito maiores. A mera possibilidade de que essas técnicas, essas táticas de guerrilha urbana e terrorismo sejam empregadas contra o nosso povo e as nossas forças de segurança já deveria ser o bastante para despertar a nação para a seriedade do que está em jogo. A escalada bélica e a Operação Contenção de outubro de 2025. Essa história de terror internacional não é um caso isolado, uma aberração pontual. Ela se encaixa em um panorama muito mais sombrio. A escalada bélica do crime organizado em nosso país, a brutal Operação Contenção, deflagrada em outubro de 2025, semana passada no Rio de Janeiro, é um testemunho irrefutável dessa realidade. A imagem de casas em chamas após ataques coordenados com drones em uma ofensiva criminosa que ceifou a vida de 121 pessoas expôs de forma cruel o novo patamar de brutalidade e sofisticação alcançado pelas facções. Não se trata mais apenas de venda de drogas, mas de um verdadeiro desafio à soberania do Estado, uma guerra declarada contra a ordem e a lei. As facções criminosas, em particular o Comando Vermelho, estão incorporando tecnologia cada vez mais avançada, e não apenas para a logística de seu negócio nefário, o tráfico de drogas. Elas a utilizam para atacar grupos rivais, com uma selvageria que assusta, e o mais grave, para enfrentar as forças de segurança brasileiras. Em reação a essa ofensiva policial que tentava retomar o controle de territórios perdidos, o Comando Vermelho não hesitou em usar drones adaptados para lançar bombas artesanais e explosivos. Essa tática, senhores, não é nova nos anais da Guerra Mundial. Ela repete estratégias covardes e eficazes usadas em conflitos como o da Ucrânia e o da Faixa de Gaza, revelando um novo e aterrorizante estágio de sofisticação dessas organizações criminosas. Como alertam há tempos os especialistas em segurança pública, muitos deles clamando no deserto da indiferença política. O arsenal dos criminosos, que outrora se limitava a pistolas e alguns fuzis importados, hoje inclui um rol de armamentos que daria inveja a muitos países pequenos. As autoridades já descobriram até fábricas clandestinas de fuzis, operando em nosso próprio solo, com o uso de matéria-prima importada, evidência de uma cadeia de suprimentos globalizada e criminosa. Além dos drones, esses terroristas tupiniquins dispõem de câmeras termográficas, equipamentos de visão noturna que permitem monitorar a movimentação de alvos com precisão cirúrgica e bloqueadores de GPS, ferramentas que anulam a capacidade de rastreamento de veículos e comunicações, dando-lhes uma vantagem tática perigosa. Não bastasse a ousadia nos céus com seus drones explosivos, os traficantes do Comando Vermelho também passaram a esconder artefatos explosivos em barricadas, transformando as entradas das favelas em verdadeiros campos minados. Esses artefatos, conhecidos popularmente como cones granada, funcionam como minas terrestres rudimentares, mas letais, e explodem ao menor movimento, ceifando vidas inocentes e de valorosos policiais que ousam se aproximar. É uma guerra, e o povo brasileiro, que trabalha, que paga seus impostos, que sonha com um futuro de paz, está no meio do fogo cruzado, vítima dessa selvageria sem precedentes. A presença de um criminoso brasileiro treinando em uma guerra internacional é um alerta vermelho, um sinal de que a ameaça transcendeu as fronteiras do crime comum e adentrou o campo do terrorismo global. Os corações da fera, Doca e Marcinho VP. No topo dessa pirâmide de maldade, dessa organização que desafia o Estado, estão figuras como Edgar, mais conhecido como Doca, e Márcio dos Santos Nepomuceno, o infame Marcinho VP. Doca, o comandante da temida Tropa do Urso, uma horda de assassinos que impõe o terror onde quer que passe, é um personagem de lenda no submundo. Com 55 anos, nascido na cidade de Caiçara, na Paraíba, ele chegou ao Rio de Janeiro nos anos 90, onde rapidamente mergulhou de cabeça no tráfico de drogas no Morro São Simão, em Queimados,
na Baixada Fluminense. Sua ascensão foi marcada pelo sangue e pela crueldade, impondo seu poder à força bruta, com extermínio e homicídio de desafetos e de moradores que ousassem desafiá-lo, estabelecendo a temida lei do silêncio e alimentando sua sanha expansionista que não conhece limites. Doca foi preso pela polícia apenas uma única vez em sua longa e violenta carreira. Em 2007, justamente no dia de seu aniversário, após mais de 11 horas de um tiroteio infernal com as forças de segurança na Vila Cruzeiro. Mas a máquina da justiça, muitas vezes falha, o devolveu às ruas. 9 anos depois, em 2016, Doca foi solto e, como era de se esperar, voltou ao crime com uma sede renovada. Recebeu, das mãos do então chefe máximo da facção, Elias Maluco, a tarefa de gerenciar um ponto de venda de drogas no estratégico Complexo da Penha, um dos bastiões do Comando Vermelho. Com a morte de Elias e de outros chefes importantes em 2020, Doca galgou as fileiras da facção, atingindo o posto mais alto no Complexo da Penha, uma área que é considerada o coração pulsante do Comando Vermelho, de onde emana grande parte de seu poder e influência. O currículo criminal de Doca é um monumento à impunidade e à ousadia. Ele registra 269 anotações criminais por crimes tão diversos quanto tráfico de drogas, roubo, extorsão, corrupção de menores e organização criminosa. A polícia, com base em suas investigações, aponta que Doca foi responsável por dezenas de assassinatos brutais. A justiça, por sua vez, já expediu 26 mandados de prisão contra ele, um número que, por si só, deveria bastar para mantê-lo perpetuamente atrás das grades. Mas a realidade é que ele e muitos outros como ele continuam a operar, a matar, a destruir famílias, a desgraçar a vida de milhões de brasileiros. As investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil indicam que Doca, apesar de seu poder e brutalidade, está abaixo apenas do número 1 da facção, o mais que conhecido traficante Marcinho VP, o estrategista, a mente pensante por trás de muitas das atrocidades cometidas pelo Comando Vermelho. Marcinho VP, atualmente, e para o alívio de muitos, está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de onde, apesar do isolamento, ainda tenta exercer sua influência e seus comandos. A prisão de um não significa o fim da ameaça, mas a complexidade e a resiliência dessa organização criminosa, que se adapta, que se moderniza, que busca técnicas de guerra em conflitos internacionais, que transforma nossos drones de recreio em máquinas de matar, que arma minas terrestres em nossas favelas, é um espelho cruel da falência de nosso sistema de segurança e da urgência de uma resposta à altura. O povo brasileiro não aguenta mais ser refém dessa guerra invisível, mas sangrenta, que se infiltra em cada canto de nossas vidas e ameaça a própria existência de nossa sociedade livre. É tempo de o Estado, com toda a sua força e legitimidade, reagir de forma decisiva para que a guerra não venha de fato para dentro de nossas casas de uma vez por todas. Traficantes do Comando Vermelho também passaram a esconder explosivos em barricadas. Os artefatos, conhecidos como cones granada, funcionam como minas terrestres e explodem ao menor movimento. Ou seja, essa luta está longe de terminar, meu parceiro. Essa luta está longe de ter um fim. A única coisa que as autoridades pedem é o apoio do povo brasileiro para um governador que realmente decidiu ser linha de frente.